Então vamos lá. Eu vou tentar resumir aqui um passo a passo mais tranquilo para a gente criar formulários no Google, tá? É importante começar nessa página inicial da Google, porque você vai ter que identificar aqui, clicando nesse ícone, em qual e-mail você está criando esse formulário, tá? Aqui eu estou usando a conta elianapaula14@gmail.com. Como é que eu sei disso? Porque quando você clica nesse ícone, a conta que está ativa, que você está usando agora, é essa. Eu poderia clicar aqui embaixo, né, trocar a conta, ela ficaria aqui em cima. Poderia clicar em outra conta que eu também tenho, da Gmail, tá? E aí ela ficaria aqui em cima. Então, por que é importante saber em que conta você está? Tá? Ainda você poderia também adicionar outra conta caso você queira ir por algum motivo criar uma nova conta, mas não é obrigatório, tá? Não é necessário. Cada uma dessas contas tem um drive, que é o local onde você vai guardar os seus formulários e onde você vai criar seus formulários, tá? Então, digamos aqui que eu escolha essa dessa lista, tá? Eu tô com esse ícone aqui que é deste e-mail, elianapaula14@gmail.com. Então, uma vez que eu sei em que conta eu quero criar, eu vou aqui no Google Apps, que está do ladinho. Eu terei 9 pontinhos aqui do lado, 9 bolinhas. E por que é importante saber em que conta você está? Porque aqui dentro, quando você clica, eu terei o Drive. Cada um dos e-mails que eu abro tem um drive diferente, um local diferente onde eu guardo e crio e-mails. E crio formulários, desculpa, tá bom? Então aqui, se eu não souber em que conta eu estou, eu não vou saber encontrar esse formulário depois, tá? Então, dentro desta conta, deste e-mail, eu tenho esse drive, tá? Então eu clico aqui em drive. Quando eu estiver dentro da página do drive, eu vou clicar em novo. E aí vai me abrir uma listinha aqui, tá? Lá no final da listinha aqui, claro que tem mais, tá, gente? Tem mais pra cá. Mas aqui, esse rostinho aqui, eu vou encontrar formulários Google. É aqui que eu vou clicar para gerar um formulário novo. Apareceu o formulário novo. Ele tá aqui, eu posso digitar aqui título, posso digitar aqui embaixo, tá? Então, o que a gente precisa saber primeiro aqui do formulário? Aqui, geralmente, eu começo assim. Já está selecionado aqui, eu clico aqui, tá? Ou eu clico e vou apagando, ou eu clico com tudo selecionado e escolho um título. Vou colocar um exemplo aqui. Avaliação. Eu gosto de indicar, para ficar mais fácil, avaliação para que turma, tá? Para ficar mais fácil. A gente tem muitas turmas, precisa, de repente, já dar uma nomenclatura para isso logo, né? Para ficar mais fácil. Então, eu gosto de dizer avaliação, por exemplo, terceira série, ensino médio. Digamos que já tenha feito isso, tá? Aí você vai observar que você tem um título interno dentro do formulário e um título externo, tá? Esse título interno você só vê quando abre o formulário ou quando alguém abre o formulário, tá? Então aqui você precisa nomear também o título externo, porque quando o seu formulário estiver fechado, quando você estiver procurando qual é o formulário que você quer, para você encontrar vai ser mais fácil se tiver o título aqui, né? Para você não precisar abrir todos os formulários. Então, uma forma prática de fazer isso é selecionar esse título que você já escreveu, clica lá no final, de frente para trás, ou de trás para frente, não tem importância, e clica ali. Olha, sem precisar usar comando de copiar e colar nada. Só seleciona, tá? Vou fazer de novo. Seleciona e clica lá, tá? Aí agora eu tenho um título interno e um título externo do mesmo jeitinho. Descrição do formulário. Aqui vem pedindo para você descrever. Eu gosto geralmente de colocar aqui, ó, questões de língua portuguesa. É uma orientação para quem vai abrir o formulário, tá? Para o aluno, por exemplo. Então, coloquei o título interno, coloquei o título externo, quis fazer descrição. Descrição não é obrigatória. Se vocês não quiserem fazer, não vai mudar nada. O formulário não vai deixar de ser criado por conta disso, tá? Aí aqui em cima, o que eu preciso saber? A gente tem aqui, antes de comentar essas ferramentas aqui, deixa eu te falar. Todas as alterações foram salvas no Google Drive.
Por que isso importa pra gente? A partir do momento em que digito qualquer coisa nesse formulário, isso vai ficando salvo, tá? Eu não tenho necessidade de me preocupar em salvar esse formulário depois. Cada coisa que eu fizer nele, ele vai salvando automaticamente. Aqui, nessa aquarela aqui, eu tenho uma opção de dar uma carinha mais personalizada para o meu formulário. Então, aqui eu posso escolher uma imagem, por exemplo, vou fazer aqui rapidinho. Então, eu posso escolher dentro dos temas que eles dão, ó, dentro de trabalho escola tem uma porção de imagens, dentro de ilustrações eu tenho mais imagens, tá vendo? Por aí vai, ó. Tem várias imagens diferentes que eu posso usar, dependendo do assunto que eu tiver. Tem algumas bem bonitinhas, inclusive, ó. Ilustrações tem muitas páginas. Tem aniversário, comer e beber, festa. Então, você vai clicar num desses temas que você quiser aqui e vai descer a barrinha de rolagem. Aí tem muita coisa. Somente crianças, casamento, cena noturna, tá? Então, ou você pode escolher uma imagem daqui, ou você pode fazer o upload, né? Subir uma imagem que você já tenha aí no seu computador, ou de fotos que você já tenha usado antes, tá? Esse geralmente de fotos, ele guarda fotos que você já usou aqui para fazer algum formulário. No meu caso, eu tenho algumas. Então, digamos que eu escolha aqui tema, já que eu estou falando de sala de aula, eu vou escolher um temazinho ligado a português. Cliquei aqui, tá vendo? Selecionou a imagem que eu quero para o tema. Só clicar em inserir. Olha o que vai acontecer. A imagem vai ficar ali sobre, né, o formulário, lá no iniciozinho do formulário. Bem bonitinho, né? O que eu mais posso fazer aqui? Tá vendo essa linha aqui logo abaixo da imagem? Eu posso escolher que cor do tema. Então, eu posso clicar amarelinho, posso clicar mais escuro, mais claro, um azulzinho. Ele, com base, o próprio Google, com base nessa imagem, ele seleciona algumas opções aqui que ficariam bonitinhas combinando com essa imagem, tá? Então, se eu tivesse escolhido uma outra imagem, ele teria me dado outras opções de cores aqui, tá? Aqui embaixo é cor do plano de fundo. Então, aqui, essa parte em branco, aqui, essa parte em volta, eu também tenho algumas opções aqui. São poucas, né? Tá vendo? Que muda muito pouco. Mas digamos que eu escolha amarelo. Olha aqui embaixo como é que já mudou a cor do plano de fundo. O azul. Ele pode me dar opções diferentes de cor de plano de fundo se eu escolher um tema diferente. Se eu escolher marrom, olha como é que ele me deu 4 opções um pouco diferentes ali. Tem um rosinha, tá? Se eu mudar lá em cima a cor do tema, azul, eu vou aqui embaixo colocar um azul mais claro. Isso não é importante, tá? Eu tô falando de opções de tema para ficar um pouquinho mais completo, saber o que você pode fazer. Mas se você não quiser mudar essa parte, não quiser clicar nessa aquarela, não quiser subir imagem nenhuma, não vai mudar nada. Você vai fazer seu formulário tranquilo. Se você tiver vontade também, você pode mudar um pouco a fonte. A gente tem básico, tem decorada, tem formal e divertido. A gente tem 4 modelinhos para usar aqui. Acabou de fazer as escolhas, né? Já escolheu cor do tema, imagem, tudo? Não clica nesse X, que senão você vai apagar a imagem que foi enviada. Opções de tema, aí você clica lá em cima, ó. Não mudou nada, tá vendo? Já ficou direitinho a imagem que você queria. Lembrando que se você não quiser entrar nesta parte de personalizar tema, você vai criar um formulário do mesmo jeito. Aqui é apenas uma opção. Essa opção de visualizar é quando eu já estiver mais adiantada no meu formulário e quiser saber como ele ficou para quem vai abrir. Isso a gente vai testar daqui a pouco. Configurações também, a gente vai mexer no final, quando o formulário estiver pronto, e enviar também, tá? Aqui a gente tem algumas opções que eu não vou mexer muito, que seriam mais aprofundadas e não interessa pra gente no momento, tá? Então, vamos lá. Aqui, depois que a gente já mexeu nessa parte de personalizar o tema, né? Já colocou o título, e aí a gente vai querer fazer o quê? Primeira coisa, a gente vai querer criar perguntas, porque o formulário é para isso. Então, aqui, automaticamente, quando você abre o formulário, já tem uma pergunta sem título aqui, uma primeira sugestão, porque ele vai dar um primeiro formato para você estar criando a sua pergunta, tá? Então, você pode criar uma pergunta logo de cara aqui, tá? Você clica em cima, ele já fica azulzinho e você vai lá e cria a sua pergunta.
Eu vou colocar aqui nome. Percebam que quando eu coloco nome, o que aconteceu aqui do lado nessa caixa aqui, nesse menu aqui? Nessa caixinha de seleção aqui, resposta curta. A própria Google já entendeu que eu coloquei nome e já sugeriu que a resposta que alguém terá que me dar é uma resposta curta, tá? Então, nesse caso, ela já fez para mim isso aqui. Mas eu poderia querer uma resposta maior, tá? Se não fosse o caso do nome. Tem outros tipos de resposta que as pessoas podem me dar, dependendo da pergunta que eu fizer, tá? Mas nesse caso do nome, já tá bonitinho aqui, resposta curta. É um dos modelos de resposta que a gente tem, tá? Então, aqui eu tenho adicionar pergunta, que vocês viram que eu usei agora. Tem aqui para importar perguntas. Isso é quando eu já tiver mais formulários dentro do meu Drive. E eu, de repente, lembrar que tem uma pergunta que eu já elaborei lá que serve para eu colocar aqui. Então, eu vou aqui, importar pergunta, e ele vai me redirecionar para dentro do meu Drive e vai me deixar escolher um formulário anterior que eu tenha feito e dizer quais são as perguntas que eu quero importar, tá? Eu vou até mostrar aqui rapidinho que se eu quisesse importar, por exemplo, de um formulário que eu fiz antes, ó, avaliação, digamos que eu escolha esse aqui, tá vendo? Cliquei nele e apareceu selecionar. Eu vou selecionar, aí eu vou perguntar, olha, ele vai me mostrar o que tem dentro dele, ó. Olha o que tem dentro, ó. São perguntas que tem dentro dele, tá vendo? Observe com atenção, nome, turma. Como eu criei esse formulário, tá? Com poucas perguntas, ele vai exibir para mim aqui poucas perguntas. Então, se eu quisesse qualquer uma dessas perguntas, né, que eu fiz no outro formulário, bastaria que eu clicasse aqui. Eu clico, aí ele pergunta, importar perguntas, quantas perguntas que eu estou importando? Acabou, tá? Eu estou desmarcando aqui porque eu não quero importar agora, tá? Então, só para recordar, o maisinho aqui, eu adiciono uma nova pergunta. Vou mostrar para vocês. Então, se eu clicar no maisinho aqui, coloquei uma nova pergunta, ok? Olha aqui, logo abaixo, já tinha uma que a Google sugeriu e agora adicionei outra. Aqui em cima, voltando aqui, só para mostrar uma coisa importante, eu já tinha colocado, né, pedindo o nome, apareceu resposta curta, já vi que está tudo certinho. Se eu quisesse colocar uma imagem, eu poderia clicar aqui e ele iria me redirecionar para uma imagem. Já vou mostrar para vocês como a gente vai inserir uma imagem. Mas aqui, do lado do nome, não me interessa uma imagem agora, tá? Porque essa imagem que eu colocar aqui vai ficar exatamente dentro desse bloco aqui, tá? Desse retângulo, desta pergunta, tá bom? Importante aqui que eu preciso falar para vocês é que cada pergunta que você criar é bem interessante que você marque aqui em obrigatório, tá vendo? Eu tenho aqui a opção de duplicar esta pergunta, de excluir esta pergunta e por que eu vou marcar obrigatório? Porque digamos que eu faça 10 questões e na hora de enviar o aluno tenha esquecido de marcar uma. Esse formulário iria sem essa questão respondida. Mas se eu fizer cada uma das minhas perguntas marcando aqui embaixo como obrigatória, ele vai salvar, o aluno só vai conseguir enviar se todas estiverem marcadas, tá? Então, por isso que eu tenho que fazer essa marcação de obrigatória em todas, tá? Aqui também é se eu quiser colocar uma descrição a mais, explicar alguma coisa sobre essa questão, tá? Digitar alguma coisa, orientar o aluno, aqui não precisa, tá? Então, aqui eu não coloquei. Mas se eu quisesse, por exemplo, olha, cliquei aqui nesses 3 pontinhos e quero colocar assim, olha, já pedi nome, então quero, coloque o seu nome completo. Ok? Então, aí vai ter essa descrição. Quando o aluno abrir esse formulário, além de pedir o nome, vai estar lá uma orientaçãozinha para ele. Coloque o seu nome completo, tá bom? Então, por isso que as questões, as perguntas, elas são feitas nesses blocos, nesses retângulos, porque cada uma delas eu tenho aqui algumas opções para fazer com essa pergunta específica, tá? Então, só para a gente voltar aqui, adicionar pergunta, importar a pergunta que eu mostrei, que é só se eu tiver um formulário. Aqui eu tenho a opção
de acrescentar um outro título com uma outra descrição. É como se eu quisesse fazer isso aqui, por exemplo, olha, avaliação terceira série e questões de língua portuguesa. Se eu quisesse fazer um outro título como esse, uma outra descrição, aí eu clicaria aqui, não quero fazer isso. Essa opção aqui, adicionar imagem, ela vai me dar a opção de trazer uma imagem para o meu formulário, tá? Mas não é como eu fiz aqui, tá? Aqui eu traria uma imagem só para dentro desta questão, tá vendo que ela está aqui dentro desse bloco? Agora eu quero uma imagem aqui do lado, a opção desse menu direito aqui, eu quero uma imagem que fique no meio aqui do formulário, tá? Logo abaixo desse bloco, tá bom? Então, ela sempre vai fazer isso. Tudo que eu pedi aqui, ela vai tomar como referência esse bloco anterior. Eu tenho esse retângulo aqui. Tudo que eu pedi aqui, ele vai colocar aqui embaixo. Se eu tivesse clicado aqui, eu iria pedir qualquer coisa aqui, ele vai colocar abaixo, tá bom? Então, aqui vamos ver como é que a gente vai colocar uma imagem. Inserir imagem. Eu posso novamente fazer um upload, né? Baixar uma imagem, subir uma imagem para cá. Posso colocar uma imagem da câmera. Posso colocar uma imagem pegando um endereço qualquer aqui em cima, ó, de URL de alguém. Posso colocar com fotos do Google, tá? Fotos do Google não, fotos que eu já tenha, que eu falei que a gente já usou. Qualquer foto que você já tiver usado vai ficar salvo nessa separação aqui, nessa seção fotos. Posso usar uma foto do Google Drive, que já estiver dentro do meu Drive, e posso também fazer uma pesquisa de imagens do Google. Essa parte aqui, eu sempre perco um pouquinho mais de tempo para explicar o seguinte. Essa parte, para a gente que trabalha com turmas, né, como professores, é bem interessante, porque aqui eu posso buscar qualquer imagem e usar sem preocupação com direitos autorais. Porque a gente, na verdade, não poderia estar aí baixando imagens direto e salvando no computador e usando. A gente não pode fazer isso, porque isso pode dar problema. E já que dentro do Google, não. Essas imagens que ele disponibilizou aqui são livres de direitos autorais para a educação, tá? Então, são imagens das quais eles mesmos detêm os direitos autorais. A Google tá colocando imagens que ela pode liberar, tá bom? Então, aqui, digamos que eu quisesse uma imagem de um aluno online. Vai servir para mim agora essa imagem. Eu vou pesquisar, olha, pode levar um pouquinho mais de tempo, dependendo da sua conexão. Todas essas imagens eu posso usar tranquilamente. Se eu buscar qualquer imagem de mapas, montanhas, qualquer coisa, tá? Então, vou escolher uma imagem de um aluno assistindo aula aqui. O que vai ficar? Essa parte embaixo selecionou, ficou azulzinho, eu vou inserir. Tá muito grande, ó, pode acontecer, tá, gente? Então, vou tentar outra. De novo, já sei que eu vou no cantinho aqui, imagem, adicionar imagem, já sei que é do Google, voltou. Deixa eu ver uma outra que pareça pequenininha. Vou botar essa menininha aqui. Apareceu, inserir, coloco. Vamos ver se essa não tá tão grande. Aí, olha só que interessante. Agora, eu tenho aqui, percebam que eu tenho aqui uma opção de colocar um título na imagem, também não é obrigatório, tá? Se eu quiser colocar um título na imagem, eu posso escrever qualquer coisa. Posso colocar aqui, aluna estudando, por exemplo. Não é obrigatório, tá? Ou posso colocar uma frase, uma mensagem, né? Posso aproveitar esse momento aqui para motivar meus alunos, né? Quem estuda chega mais longe. E aí, esse menuzinho que está aqui do lado, tá vendo? Do lado do título, é para o título. Então, eu posso duplicar esse título, eu posso excluir. E eu posso também, tá vendo? Eu posso também ativar essa parte aqui, texto exibido ao passar o cursor. Se eu clicar aqui, quando o aluno abrir esse formulário, essa frase que eu digitei aqui vai aparecer quando ele passar o mouse sobre a imagem, tá? Eu posso não querer que esse título fique exposto. Eu posso querer que esse título só apareça se quem abriu o formulário passar o mouse sobre a imagem. Isso aqui é interessante porque o aluno não vai ver esse título o tempo todo. Ele só vai ver esse título se eu quiser que ele veja, né? Ou se ele estiver usando o mouse e passando o mouse sobre a imagem. Aqui é muito útil se não for uma mensagem importante que vai orientar
o aluno a fazer, porque ele pode não passar o mouse ali em cima e não ver o título, tá? Então aqui, se você clicar aqui, esse texto só será exibido ao passar o cursor sobre uma imagem, tá bom? Então aqui eu não vou marcar. Tem um outro menuzinho interessante. Aqui eu tenho, como eu falei, o menu do título e aqui eu tenho o menu da imagem. Tá vendo esses 3 pontinhos? Esses 3 pontinhos são comandos para a imagem. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso, se a imagem fosse menor, que a imagem já ocupou a página, né? Ocupou o formulário todo, mas se a imagem fosse menorzinha, eu poderia alinhar à esquerda, poderia alinhar ao centro, poderia alinhar à direita, poderia alterar. O que é isso aqui? Essa opção de alterar é se eu desistir dessa imagem, ah não, eu quero trocar por outra. Se eu clicar em alterar, ele vai voltar para aquela página de inserir a imagem e vai me dar a oportunidade de escolher outra, tá? Essa opção alterar é interessante quando eu quiser trocar. E embaixo de alterar, eu tenho a opção remover. Não gostei da imagem, quero mudar, mudei de ideia. Aqui a gente pode também, gente, é muito legal, você clicando sobre a imagem, você pode redimensioná-la, tá? E essa parte aqui que é interessante, porque ela vai continuar tendo, ó, cliquei fora. Cliquei dentro, ela fica com os cantinhos ativos, mostrando que eu posso puxar, abrir, fechar, tá? E agora que aquele comando de 3 pontinhos, ó, cliquei fora, tá? Cliquei dentro, seleciona. Cliquei fora, voltam os pontinhos que são os comandos dela. O legal aqui é que agora faz sentido esses comandos aqui, ó. Quero alinhar no centro, olha lá. Eu não preciso ficar arrastando ela para cá, tá? Ah, não gostei aqui, quero alinhar à direita. Ou alinhar à esquerda, tá bom? Isso é só se você quiser colocar a imagem, não é obrigatório, tá bom? Vamos lá então. Aqui já coloquei a imagem, já coloquei o título da imagem. E aí a gente tem, depois de colocar a imagem, eu posso colocar um vídeo, tá? Então aqui eu não vou colocar um vídeo agora. Você vai no YouTube, tá? Se você quiser, você vai no YouTube, copia aquela barrinha que aparece lá, achou uma música, achou uma mensagem, alguma coisa do YouTube que você gostou, você vai lá, fez a sua pesquisa no YouTube. Você vai lá em cima na barra de endereços e copia esse endereço aqui na sua pesquisa do YouTube, tá? Vou mostrar aqui logo para ficar mais claro para vocês. Vou fazer esse exemplo, mas vou apagar porque eu não vou usar aqui, tá? Digamos que eu esteja no YouTube, vou colocar aqui. Como funciona? Digamos que eu esteja lá no YouTube, tô esperando abrir. Aí quero lá, música de estudante. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que eu achei. Você vai lá, tô pesquisando uma música sobre aluno, né? MC estudante, Milton Nascimento, coração de estudante. Vamos lá, nesse exemplo aqui. Digamos que eu queira, o meu tema, né, o tema da minha aula seja coração de estudante. Vou lá e clico, não sei se vai abrir. Dou uma pausa aqui, né, gente, para não precisar rodar o vídeo todo, né? Você escolheu essa música aqui, esse vídeo e tal. Quero usar esse vídeo ou o vídeo de uma aula. Você vem ali em cima, ó. O endereço que o YouTube está te dando é esse aqui. Você copia esse endereço, a URL, copiar. Volta lá em cima no seu formulário e cola aqui, tá? Quando você colar aqui, você vai aguardar um pouquinho, né? Tá vendo? Olha o que ele fez. Já colocou o videozinho aqui, tá bom? Aí você seleciona, você confirma se é isso mesmo, tá vendo? Botou o vídeo, confirmou, selecionar. Esse vídeo, como eu tô falando, meu assunto aqui desse formulário vai ser estudar, né? Sobre estudar, sobre estudantes, sobre os estudos. Então, eu coloquei o vídeo. O que aconteceu aqui que vocês percebem que já é familiar? Tem vídeo, né? Tem o título do vídeo. Se eu quisesse escrever coração de estudante, mesmo que ele vai abrir o vídeo e vai ver, tá? Eu posso colocar aqui, coração, música, coração de estudante de Milton Nascimento. Tem a opção de duplicar, tem a opção de excluir e tem aquela mesma opçãozinha, né, de colocar uma legenda. Essa aqui não é nem a mesma, né? No vídeo é diferente de colocar a legenda, tá? A legenda aqui, se eu quiser escrever mais alguma coisa, tá bom? Eu não vou colocar. Desmarquei, ó. Clicando, eu marco, volto lá, desmarco, tá? Se eu não quiser. Ah, não quero o título também agora, vou tirar. Aí eu tiro, no caso, eu acabei tirando tudo, tá, gente? Tem a opção de desfazer aqui também.
bom a gente voltar para testar, tá? Então, aqui no vídeo, tá? Eu coloco aqui a opção que eu tenho. Aqui do lado, inclusive aqui do vídeo, ele apagou o vídeo todo, tá, gente? Inclusive, deixa eu testar aqui de novo. Se eu apagar aqui, apagou a imagem também. Esse título aqui, no caso dele, né? Se eu tirar o título, ele também vai tirar a imagem. A gente acaba testando muito mais aquilo que a gente usa, tá? Então, aqui a gente apaga a imagem, apaga também o título junto com a imagem. E aqui, se eu clicar, eu vou apagar também o vídeo e o título, tá? Voltando aqui, a mesma coisa eu tenho no vídeo, os 3 pontinhos. Então, eu posso alinhar no centro, eu posso alterar, se eu quiser trocar, ir lá escolher outro no YouTube. Posso alinhar à esquerda, aqui eu alinhei a esquerda, né? Vou alinhar a direita agora, digamos. Ou, se eu quiser, alinhar ao centro. Clicando nele, olha o que aconteceu? Os pontinhos para redimensionar. Aí eu posso vir, só seguro num cantinho qualquer, pode ser aqui, ó. Viu que a seta muda? Então eu vou e posso puxar. Quero maior. Não gostei aqui, quero maior. Quero que esse vídeo seja exibido um pouco maior. Beleza, ele está no tamanho que eu quero, clico fora, soltou. Voltam os pontinhos em que eu tenho opções de alinhamento, ou alterar ou remover. Tudo bem até aqui? Então, esse vídeo aqui não me interessa no momento. Então, eu vou tirar, eu posso deixar aqui, não vai mudar a minha explicação para vocês. Então, a gente viu aqui no nome, opção de resposta curta, que era o menu menor das respostas. Vamos aqui agora, nessa pergunta, fiz no roteirinho aqui, digamos que agora eu queira fazer com vocês o seguinte, quero testar um outro tipo de resposta. Vou pedir ao aluno a turma. Eu poderia pedir para ele escrever, né? Eu poderia pedir aqui uma resposta curta, ele digitar a turma dele. Eu poderia também pedir múltipla escolha para ele marcar as opções, mas eu vou mostrar para vocês uma opção de resposta que é interessante para esse tipo de questão, tá? Lista suspensa. Se vocês quiserem pedir apenas para ele escrever, é só colocar, vir aqui do ladinho, né? Nós temos uma setinha aqui do lado, coloca a resposta curta, ele vai escrever qual é a turma dele, tá? A opção que eu estou dando para vocês aqui é da gente usar a lista suspensa. Eu vou mostrar como ela é interessante. Você pode vir aqui e colocar as opções que esse aluno teria. Você dá aulas para a turma 901, por exemplo, 902. E só descer, tá, gente? Como é que eu lanço aqui, ó? Como é que eu coloco opçõezinhas aqui? Só clicar, tá? No botão para Enter, que aí ele vai descer, tá? Vou fazer de novo. Aqui, ó. 901, já estava aqui a opção. Clico aqui embaixo em adicionar opção. Posso vir aqui com o mouse e clicar. Ou estando aqui, eu vou no Enter. Tá? Também vai do mesmo jeito. Então, 902, 903. Digamos que eu trabalhe com essas 3 turmas. Já coloquei as 3 opções. Esse aqui é só se eu quisesse, tá? Ela não está funcionando ainda. Como eu comentei com vocês, não quero botar a imagem e tenho que marcar obrigatório para o meu aluno não esquecer, tá? Aqui, o que eu vou fazer? Como que vai ficar a lista suspensa? Como que ele vai ver isso aqui? Olha aqui que eu vou colocar no visualizar. Lembra que eu falei que visualizar eu iria mostrar para vocês como a pessoa que abre o formulário vai ver? Então, vamos lá. Vamos fazer esse testezinho aqui. Tá vendo? Olha, ela vai ver um asterisco de obrigatório, além de não poder enviar o formulário. A imagem está desse lado, o vídeo, olha só, fica ativo para tocar. Se ele clicar aqui, vai tocar. Tem a turma. Olha o que é o exemplo que eu estou querendo mostrar para vocês de lista suspensa. Quando ele abrir turma, ele não vai ter um espaço para ele digitar, mas ele vai ter um espaço para escolher. Então, eu vou na setinha, né, o aluno, quando abrir, quem quer que seja que abra o formulário, vai clicar aqui, pode escolher. Ele vai passar o mouse aqui e vai escolher uma, digamos 902, tá? Se eu tivesse terminado o formulário aqui, ele poderia enviar.
Mas como eu não terminei, eu vou voltar lá, tá? Depois eu vou mostrar esse botãozinho para vocês. Vamos lá editar, continuar. Esse lapisinho ali já vou mostrar para que serve, tá bom? Então, eu já coloquei aqui a opção, clico aqui dentro se eu quiser editar alguma coisa, tá? Fica ativa, eu clico em qualquer lugarzinho branco aqui dentro e já abre. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção. Vou aqui adicionar pergunta. Depois eu vou mostrar para vocês que esse último ícone aqui de adicionar sessão, ele vai criar, na verdade, uma outra parte de formulário. Mas isso a gente vai ver mais um pouquinho à frente, tá? Então eu vou novamente aqui no ícone de mais para adicionar uma nova pergunta. Adiciono nova pergunta. Aí, digamos que agora eu queira começar mesmo a fazer a minha avaliação, a minha atividade, tá? Já coloquei nome, coloquei turma, e eu já vou mostrar para vocês por que é muito importante colocar espaço para nome e espaço para turma, porque você vai precisar dessas informações depois, tá? Porque tudo que um aluno preencher aqui, todos os alunos que entrarem aqui, eles vão, esse documento desse aluno, esse formulário, vai para o mesmo lugar, tá? Ele vai para uma planilha só. Então, se você não colocar opções de nome de turma, você vai ficar perdido na hora de corrigir essas atividades, tá? Então, é muito interessante não esquecer de colocar nome, colocar turma e de colocar como obrigatório tudo isso, como eu expliquei. Vai lá embaixo, tá? Cada retângulo desse, tá? É um campo diferente, é uma pergunta diferente, e lá embaixo de cada uma tem a opção obrigatória, tá bom? Então, aqui vamos digitar uma pergunta aqui, número 1, agora que eu vou começar a fazer as perguntas mesmo, já que eu tô nesse tema aí de estudar, de estudo e tal, eu vou digitar, digamos que eu digite a seguinte pergunta. Comente sobre as características que um bom estudante precisa ter, em sua opinião. Então, ele vai comentar. Olha o que o Google já fez, gente. Ele já colocou aqui, na caixinha de tipos de resposta, ele colocou o quê? Parágrafo. Ele já entendeu, mais ou menos pelo tipo de pergunta que eu estava fazendo, que eu quero uma resposta aqui, ó, texto de resposta longa. Lembra que o nome era texto de resposta curta? Então, ele já está mais ou menos programado para o tipo de pergunta que você, para o tipo de resposta que você espera. Nesse caso aqui, uma resposta longa. Eu gostei? É isso mesmo que eu quero? Nesse caso aqui eu quero mostrar para vocês que a gente pode pedir uma resposta longa. Se a Google não tivesse me oferecido isso, se o formulário mesmo não tivesse me dado, bastaria clicar aqui nessa setinha que está indo para baixo e passar o mouse aqui e escolher um outro tipo de resposta. Mas aqui o parágrafo vai servir, tá? É uma resposta mais longa. Marquei aqui como obrigatório. O que eu faço agora? Vou adicionar mais uma pergunta. Sempre assim, vai aqui no maisinho, já vi que está tudo pronto, não quero colocar imagem, não quero duplicar, não quero jogar fora, tá? Aqui, descrição, não precisa colocar uma descrição, tá, vamos lá. Adicionar mais uma, ok? Percebam que cada vez que eu adiciono uma, é um retângulo diferente, tá? É uma seção aqui, uma seção não, é um retângulo diferente, é uma parte diferente do formulário. Ele é feito em partes porque cada uma tem seus comandos, tá bom? Número 2 aqui. Vamos ver um tipo de pergunta interessante que eu poderia mostrar para vocês aqui. Digamos que eu colocasse qual é o principal papel da educação? Agora percebam que eu não coloquei na opinião dele, né? Então eu perguntei, qual é? É como se eu tivesse explicado sobre isso e agora eu quero que ele entenda mesmo educação. Que ele entenda o que é mesmo. Eu quero realmente aqui eliminar. Quando eu quero respostas que eliminem, eu quero o quê? Múltipla escolha.
Então, eu abro a caixinha só para confirmar. Então, eu tenho resposta curta, parágrafo, múltipla escolha. O que é a múltipla escolha, gente? Só uma vai estar certa. Então, se eu escolher múltipla escolha, as minhas respostas estarão programadas para só aceitar uma correta, tá bom? Então, eu vou lá, tenho que dar as opções. Aqui, ó, opção 1, já está marcadinho aqui. Eu coloco transmitir os conteúdos, né? Eu pergunto qual é o papel da educação. Então, transmitir os conteúdos. Vamos dizer aqui que eu acho que é melhor trocar essa pergunta. Vamos lá, vamos trocar aqui, não tem problema. A gente tá fazendo, a gente pode digitar, tá vendo? Mudei daqui, mudei para lá, só voltar e digitar outra coisa, ó. Eu só não posso agora começar a digitar agora. Se eu começar a digitar quando essa parte azul estiver selecionada, ela vai apagar isso tudo que eu já fiz e vai começar a querer escrever por cima, tá? Vai apagar tudo. Então, eu clico do lado de fora primeiro, ó, clico num branquinho, qualquer espaço branco depois do texto, ó. Espero ficar tudo normal, sem a seleção em azul e mudo o que eu quiser. Volto apagando. Aqui, qual o papel da escola? Mais interessante. Então, qual é o principal papel da escola? Aí eu vou colocar aqui, tá vendo? Olha, selecionei de azul. O que vai acontecer? Apagou tudo, quando eu começo a digitar. Então, transmissão, ó, transmitir, ou posso colocar transmissão, para ficar mais bonitinho. A gente pode ir pensando com calma. Transmissão de conteúdos. O que eu posso fazer? Descer, ou dou um Enter, ou desço e clico lá. Transmissão de conteúdos. Ocupação do tempo do aluno. Do tempo dos alunos. Tem gente que pensa que é isso. E a terceira opção, formar indivíduos autônomos. Formação de indivíduos autônomos. Não quero criar mais? Tá tudo certinho? Só quero dar 3 opções, tá? Eu vou aqui embaixo, marco obrigatória, tá vendo? E quando eu criar uma nova pergunta, ela só deixou as 3 que eu já tinha digitado. Ah, eu mudei de ideia e quero voltar lá porque eu esqueci de digitar uma. O que eu faço? Clico no branquinho, ela abre tudo de novo, só lembrando que quando tiver selecionado uma frase assim, eu não posso começar a digitar, porque senão ela vai apagar o que eu fiz. Eu clico do lado de fora e aí sim vou apagando o que eu não quero e corrigindo ali, tá? Então, vamos lá. Eu já tinha pedido para ele adicionar e está aqui escrito pergunta. Clico em cima. Vamos lá. 2, agora eu vou fazer a 3. A pergunta 3. Digamos que agora eu quero usar, gente, uma opção diferente agora de resposta, tá? Eu vou colocar uma pergunta e vocês logo vão ver. Quais das características abaixo, por exemplo, quais as características abaixo você reconhece em si mesmo como estudante? Agora, olha o que a Google fez. Ela já selecionou aqui para mim o tipo de pergunta, caixas de seleção. Qual é a diferença de caixas de seleção para múltipla escolha? Na múltipla escolha, eu só posso escolher uma. Apenas uma estará correta. Na caixa de seleção, eu estou dando ao aluno a oportunidade de escolher até todas, se ele quiser, tá? De uma ao total de opções que eu der, tá bom? Por isso que quando vocês virem bolinhas, né, círculos aqui, eu vou saber que é múltipla escolha, então eu só posso escolher uma. E aqui, quando eu tiver o quadradinho, são caixas de seleção, significa que eu posso marcar quantas eu quiser, tá bom? Então aqui, quais das características abaixo você reconhece em si mesmo como estudante? Esse tipo de pergunta, né, ela vai gerar essa ideia de que eu posso marcar mais de uma. Então, eu não posso escolher, por exemplo, múltipla escolha, tá? Eu tenho que escolher caixas de seleção. Onde eu vejo isso? Naquele mesmo menu de respostas, tá? Resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixas de seleção. Vocês perceberam que aqui, algumas vezes, o próprio formulário vai te oferecer
um tipo de resposta adequado, mas nem sempre. Então, por isso você tem que ficar ciente de que aqui, quando você gerar uma pergunta, você tem que escolher qual que você quer. Você pode fazer o formulário do mais simples possível, apenas com múltipla escolha. Então, o importante que eu estou passando aqui é para você ver as opções que você tem, tá? Então, clicou aqui fora, vamos lá. Eu vou colocar aqui algumas características, né, de alunos, só boas, por exemplo. Esforço, desço, né, posso descer com a setinha também, setinha para baixo do teclado. Dedicação, digamos que os alunos só tenham características boas, tá, gente? Responsabilidade, um sonho, né? Pontualidade, vou lá querer que eles digam que não tem de bom? Não quero, né? Curiosidade, não quero nem saber. Então, vamos lá. Eu vou parar por aqui. Eu quero colocar apenas essas. Então, eu vou lá, terminei, não quero adicionar mais nenhuma, tá? Vejam que eu não tô clicando, tá? Se eu clicar por acaso, ai meu Deus, cliquei aqui, não quero isso, não queria colocar, vem aqui e exclui. Então, assim como eu tenho um retângulo para cada pergunta, né? E eu posso ter ali opções de mover, de duplicar, de apagar, eu também tenho opções para cada opção aqui, ó. Então, aqui na direção dessa, se eu clicar aqui, eu vou apagar a palavra curiosidade, tá? Essa opção que eu tinha colocado. Aqui eu não preciso apagar porque não tem nada, tá? Percebo que essa daqui é só uma opção se eu quisesse digitar agora. Acabei, já sei que são apenas essas que eu quero colocar, obrigatório. Pelos mesmos motivos que eu falei. Quero colocar uma imagem, vem aqui do lado. Não quero, sigo. Adiciono nova pergunta. A pergunta 4, eu vou aproveitar para comentar um pouquinho com vocês sobre um outro tipo de resposta, tá? Percebam que cada uma que eu estou fazendo de um jeito para mostrar as possibilidades, mas você pode, como eu falei, fazer um formulário todinho com resposta curta, com múltipla escolha, tá? Isso aí é seu critério, o seu critério. A 4, eu vou colocar assim, olha, em uma escala, digamos que eu quero medir o nível de alguma coisa, eu quero que o aluno, ele marque ali como ele vê determinada coisa, né? Em que grau ele está em relação a alguma coisa que eu for perguntar. Exemplo, em uma escala, deixa eu colocar aqui, em uma escala de 1 a 5, mas não precisa ser só de 1 a 5, tá? Percebam que aqui ela já está me oferecendo, ó, não vai servir para mim porque está parando em 4, mas tudo bem, ó. Em uma escala de 1 a 5, já viram esse tipo de pergunta em formulários? Em uma escala de 1 a 5, vírgula, qual o seu nível de dificuldade em aprender um conteúdo novo? Aí eu vou colocar, se eu tô pedindo de 1 a 5, eu venho aqui embaixo, o inicial é 1, eu quero saber de 1 a 5, então eu venho aqui na setinha, ó, aqui tem vários números, olha, poderia fazer até de 1 a 10, tá vendo? Mas eu digitei aqui de 1 a 5, então eu vou colocar aqui, só vou mudar para o 5. O inicial é 1 e o final 5, tá, gente? Ó, percebam que tem até o 0 aqui, tá? Mas ele aí teria dificuldade nenhuma mesmo, né? Poderia usar o 0 em algumas situações, mas aqui eu prefiro usar de 1 a 5, tá? Que aqui eu quero saber dificuldade que exista. Ele pode dizer que ele não tem nenhuma dificuldade, mas eu posso fazer isso no 1 também, tá? Ou, se vocês preferirem, a gente pode colocar 0 faz mais sentido, a gente pode colocar de 0 a 5. Posso colocar aqui também isso, tá? Fica até mais interessante porque 0 significa nenhuma, né? Então, em algumas coisas você vai perceber que você pode estar alterando, à medida que você vai fazendo, você vai ficando também mais criativo, isso aí é importante, faz parte. Em uma escala de 0 a 5, qual o seu nível de dificuldade em aprender um conteúdo novo? Aí aqui eu vou colocar, já que eu não quero mais o 1, eu vou usar o 0. Só que o 0 indica o quê, gente? Se eu quero dizer, né, se eu estou querendo perguntar, saber sobre a vida do aluno nesse sentido, da dificuldade, então eu vou colocar 0, que é o quê, gente? Que ele não, né, não tem dificuldade. O mínimo seria o quê? Não tenho dificuldade nenhuma.
em aprender um conteúdo novo. E aí, o 5, tenho muita dificuldade, ou tenho extrema dificuldade, né? Tenho muita dificuldade. Para que serve esse tipo de escala, gente? Vocês estão fazendo uma sondagem, por exemplo, sobre a turma e você quer saber sobre um vídeo que ele assistiu, sobre uma palestra, sobre como ele entendeu um conteúdo que você acabou de explicar, você pode pedir de 1 a 5, aí faz mais sentido de 1 a 5. Qual o seu nível de compreensão sobre o assunto que a gente acabou de conversar? Você não vai colocar uma opção para ele dizer que não entendeu nada, então você não vai usar o 0. Mas você pode colocar, eu entendi muito pouco, né? Então, 1 significando muito pouco e o 5 significando, não, entendi tudo, por exemplo, tá? Isso aqui você sempre vai pensar numa escala. Escala tem níveis, né? Ok? E aí eu vou mostrar, vou marcar obrigatório aqui, já que eu não quero imagem, não quero mais nada, tá tudo pronto. E vou mostrar para vocês como fica essa escala aqui quando o aluno for abrir. Vou lá em cima, no olhinho de visualizar. Perceba que quando você passa o dedinho aqui do mouse, né, quando você coloca o mouse sobre o ícone do olhinho, ele vira uma mãozinha e fica escrito aqui, visualizar. Tá? Então, é bem intuitivo o formulário também. À medida que você vai usando, vai ficando mais prático. Como eu falei, visualizar mostra pra gente como a outra pessoa que abrir esse formulário vai ver. Então, vamos lá, a gente abre. Olha que escala bonitinha, como ele vai ver, ó. Em uma escala de 0 a 5, qual o seu nível de dificuldade em aprender um conteúdo novo? Então, ele vai perceber que o lado da esquerda para a direita, né, aumenta a dificuldade que ele tem. Então, não tem dificuldade nenhuma, ele vai marcar 0. Se eu tenho um pouco, 1. Se eu tenho mais do que 1, 2. Se eu tenho um pouco mais de dificuldade, estou lá quase no meio, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 níveis aqui para mais ou menos ele se autoavaliar, tá? Ele vai saber mais ou menos. Aqui já visualizei. Quando eu quero sair da visualização, continuar mexendo nesse formulário, criando, eu clico nesse lapisinho e o que aparece? Editar esse formulário. Então, eu continuo fazendo o que eu estava fazendo. Vou aqui na barrinha de rolagem, vou descendo, tá? E aí eu tô na 4. O que eu faço para criar uma pergunta nova? Adicionar pergunta. Aí vou lá para baixo. Ó. Só que aqui, perceba uma coisa que eu fiz errado? Eu estava lá em cima, embaixo de avaliação, e botei para adicionar pergunta aqui em cima. Lembra que eu falei que quando eu estou em determinado setor aqui, toda vez que eu clico em adicionar pergunta, ele vai adicionar embaixo? Então, se eu estava aqui, ele adicionou aqui. E aqui eu não quero, né? Eu não quero uma pergunta antes do nome. Então, eu venho aqui, clico dentro dessa pergunta que eu criei sem querer, clico em excluir. Se eu quero criar uma pergunta agora embaixo da 4 aqui, eu clico nesse setor da 4, que já está pronto, não vou mexer em nada, e adiciono a partir daqui. Eu quero adicionar embaixo da 4. Então, agora eu adicionei a pergunta 5. Vou lá e coloco. Estamos fechando. No 5, eu vou colocar um outro exemplo para vocês. Exemplo, no convívio, um outro tipo de resposta, tá, gente? Que a gente pode pedir. No convívio com os colegas, vamos ver aqui. Qual o seu grau de, por exemplo, né? Vamos ver aqui. Você apresenta, vamos ver, qual o seu grau de... No convívio com os colegas, vírgula. Você apresenta, eu posso perguntar assim que fica melhor. No convívio com os colegas, você apresenta qual grau de? Agora eu vou mostrar para vocês um tipo de resposta bem interessante em que o aluno, ele pode, você coloca aqui várias opções de múltipla escolha dentro da mesma questão. Para que isso é útil? Vou mostrar agora, olha. No convívio com os colegas, você apresenta qual grau de? Eu vou escolher aqui, já mostrei como funciona a resposta curta,
parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção e lista suspensa. Upload é quando você quer lá, né, fazer um upload de, por exemplo, aqui, olha, eu não vou usar isso agora, tá? Só estou mostrando como que funciona, ó. Permitir que os participantes façam o upload de arquivos. Você quer uma resposta que vai vir de um arquivo que ele vai puxar lá do computador dele. Você não quer isso, cancela. Então, voltando aqui. Eu já falei sobre todas essas respostas e passei aqui no upload para explicar que eu faltei. A escala linear, tá? É essa que a gente usou aqui, que o próprio formulário ofereceu, tá? A escala linear é essa opção aqui. Quando você quer criar uma escala, você vai criar essa. Ele vai te mostrar. Eu não quero criar uma escala aqui, vou mudar. Clico aqui e volto para escolher outra. Eu vou mostrar para vocês agora o que é uma grade de múltipla escolha. Você vai criar aqui, tá? Várias perguntinhas e que ele só pode escolher uma. Então, eu vou ter o quê? Vou ter várias linhas e várias colunas. Vou mostrar na prática para vocês visualizarem esse exemplo. Algumas vezes vocês podem nem querer fazer isso. Mas como eu quero saber do meu aluno qual o grau dele de paciência no trato com os outros, quero saber qual o nível dele de companheirismo e quero saber qual é o nível dele, qual é o grau, né, dele de iniciativa no contato com os outros. Ou posso dizer liderança, quando ele está com os outros, né? É uma avaliação que ele vai fazer do contato dele, da interação dele com os outros. Beleza. Digamos que eu queira saber e eu queira que ele marque apenas uma das opções que eu vou dar para cada uma dessas. Então, eu não quero uma coluna só. Eu quero uma coluna com tipo de grau baixo. Quero uma coluna com grau médio. Porque ele vai me responder, por exemplo, que ele tem paciência baixo, nível baixo. Que ele tem companheirismo em nível alto. Ou liderança em nível médio. Eu vou mostrar como vai funcionar. Então, eu quero 3 coluninhas. Essas colunas vão se repetir para cada uma dessas palavras, tá? Na hora que eu mostrar agora para vocês como visualizar, como o aluno vai ver, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. As linhas serão uma só. Só que eu estou pedindo coluna. Coluna não vai ficar nessa direção. Coluna vai ficar como coluna mesmo. Como vai ficar então? Se eu arrumei aqui linhas com paciência, companheirismo e liderança, com colunas baixo, médio e alto. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Marca obrigatória e vou mostrar para vocês como visualizar. Como que a gente vai ver essa quinta questão. Vamos lá. Atenção, olha aqui como é que ficou. Então, grade de múltipla escolha é quando eu formo uma grade mesmo, linha para cá, tenho várias linhas e várias colunas, sendo que eu tenho que escolher uma. Paciência. Aí ele vai falar, eu tenho paciência baixa, tenho pouca paciência. Ó, exige uma resposta por linha. Tá faltando. Companheirismo, meu companheirismo é médio. E minha liderança, minha liderança é alta. Ele poderia escolher as mesmas, tá, gente? Aqui, ó. Se ele quisesse colocar tudo baixa. Porém, é obrigatório o quê, ó? Se eu desmarco uma dessas, né? Aqui já marquei, não posso desmarcar mais. Só posso escolher. Então, digamos que eu tenho liderança alta, companheirismo médio e paciência baixa. Ele vai ser, com a grade de seleção, ele é obrigado a escolher em uma coluna pelo menos, tá? Aliás, pelo menos, ele só pode escolher uma das colunas, tá? Então, ele só pode escolher paciência ou baixa, ou média ou alta. Companheirismo também. Se é baixo, não é médio. Se é médio, não é alto. Então, a lógica da grade de seleção é essa. Cada linha é o fato de gerar linhas em que tenha uma opção correta para cada uma, tá bom? Voltando lá no editar. Então, eu vou sair das alterações, porque eu não quero enviar esse formulário. Vamos lá. Agora eu vou gerar a última pergunta para mostrar para vocês um outro tipo de pergunta que vocês podem fazer também. Adicionar pergunta. Então, aqui fiz de novo errado, né? Porque eu estava lá em cima e gerei pergunta. Vou apagar aqui, porque eu não quero uma pergunta abaixo do título. Excluo essa daqui que não tem nada. Vou lá para a pergunta 5, clico dentro dela, num espacinho branco para não atrapalhar nada.
e adiciono uma pergunta, porque eu sei que vai para baixo dela. Coloquei. O último exemplo de perguntinhas que a gente vai falar aqui é a grade de seleção. Se a grade de múltipla escolha, como eu mostrei no caso 5, eu sou obrigada a escolher uma resposta correta, uma coluna para cada linha que eu dei ali, né? Agora, na grade de seleção, é o que acontecia na seleção. Eu posso escolher todas ou posso deixar de escolher, tá bom? Não tem problema. Então, na sexta, digamos aqui que eu quero fazer a seguinte pergunta. Em relação, vamos ver aqui, as disciplinas listadas, vamos lá. Em relação às disciplinas listadas, você possui habilidades de. Percebam que essa daqui eu vou gerar uma grade também, só que é uma gradezinha em que eu posso marcar tudo. Então, eu vou fazer mais o quê? Vamos lá, do ladinho aqui, eu vou gerar grade, em vez de grade de múltipla escolha, como eu dei o exemplo do 5, eu quero uma grade de seleção. Sempre que você vir círculos, você lembra de seleção, de uma escolha só. E quando você vir grade de caixa de seleção, eu posso selecionar todas que eu quiser, tá? Então, vamos lá, grade de seleção. Então, eu vou gerar aqui a mesma coisa, eu tenho linhas e colunas, só que agora eu vou gerar umas linhas aqui rapidinho. Português, vou mostrar já também na visualização. Matemática, por exemplo, tá, gente? Matemática, história, geografia, espanhol, inglês. Não precisa gerar isso tudo, tá? É um exemplo. E artes. Olha só, gerei 7 linhas. Quando eu for do ladinho aqui, não vou querer gerar isso tudo de coluna. Vou gerar coluna. Se eu quero saber de habilidades, digamos que eu queira que ele me diga se ele tem habilidades de leitura. Lembre-se que a coluna aqui, eu tenho que colocar colunas que tenham a ver com todas as disciplinas. Todas as disciplinas eu dependo de ler, né, de interpretar. Leitura, por exemplo, interpretação. Escrita, tem gente que tem mais facilidade com escrita. Isso são exemplos, tá, gente? E exposição, eu tenho facilidade de explicar o que eu entendi, de dar uma aula expositiva, de fazer um seminário na sala. Marquei como obrigatória. Nesse caso aqui, gente, olha, exigir uma resposta em cada linha. Percebam aqui que eu tenho uma coisa bem importante para conversar com vocês. Eu posso, se eu marcar essa caixa aqui, eu estou dizendo que o meu aluno não pode deixar nenhuma seleção vazia em cada linha, tá? Ele vai ter que selecionar em cada linha pelo menos uma. Ele não é obrigado a selecionar tudo. Ele pode selecionar o máximo, mas não pode deixar de selecionar pelo menos uma. Se eu não marcar essa opção aqui, eu estou dizendo que de português, se ele não se sentir, se ele não tiver habilidade nenhuma em nenhuma dessas, ele pode deixar todas em branco, tá? Essa daqui, como eu estou dizendo, como está escrito aqui, exigir uma resposta em cada linha. Poxa vida, quer dizer que se ele, eu prefiro não marcar. Por quê? Se ele me disser, se ele não se sentir tendo habilidade nem de leitura, nem de escrita, nem de exposição em português, ele vai ter que escolher uma. Então, eu prefiro deixar essa caixa aqui de seleção, essa opção aqui, tá? Do formulário desmarcado, tá? Ele pode não se sentir com habilidade, nenhuma dessas 3 habilidades em nenhuma dessas disciplinas, tá bom? Então, aqui eu fechei, né? Fechei essas opções. Vamos ver como é que ficou só 6 para vocês entenderem como fica a seleção, a grade de seleção, que eu posso marcar até tudo se eu quiser. Visualizar. Esse caminho vocês já aprenderam, né? Visualizar. Vamos lá. Como é que ficou? Olha que bonitinho. Em relação às disciplinas listadas, você possui habilidades de. Então, português, ele vai poder marcar essa ou nenhuma. Se ele não sentiu que ele tem habilidade, eu não tenho dessa, não tenho nenhuma de geografia, tenho um pouquinho de inglês, não tem exposição de artes aqui. Tá vendo? Não houve mensagem nenhuma aqui.
Se eu tivesse marcado lá que eu tinha que exigir pelo menos uma resposta em cada linha, né, em cada linha aqui, eu teria que escolher que eu tenha habilidade de uma dessas 3 habilidades pelo menos. Então isso serve para alguns tipos de resposta, mas nesse caso aqui para a gente não vai servir, tá bom? Quando a gente fez isso tudo, já conferi, já sei que está tudo certo, né? Já posso inclusive desmarcar, tá vendo? Seleção eu posso tanto selecionar como tirar a seleção. Vou editar aqui só para mostrar para vocês. Aqui perguntou se sair, porque ele queria saber se eu quero manter as alterações. Eu não quero sair. E agora, depois que o formulário estiver pronto, você já colocou tudo, já conferiu, ó, todas que tiverem esse asterisco aqui significa que elas estão o quê? Marcadas como obrigatório. Então eu posso dar uma conferida, ó. Tá vendo? Aqui eu não posso marcar como obrigatório porque eu falei que o aluno pode ou não marcar, né? Então eu não vou exigir. Viram que o botão de obrigatoriedade foi substituída por exigir uma resposta. Se eu tivesse colocado lá para exigir uma resposta pelo menos por linha, essa estava com asterisco de obrigatória, tá bom? Então, acabei. Digamos que eu tenha acabado meu formulário, já digitei tudo. Eu quero enviar para o meu aluno, né? Mas antes disso, eu vou mexer nas configurações rapidinho. Geral. Aqui eu tenho opções de coletar endereço de e-mail. Não é muito interessante, tá? Só se você quiser saber quem te mandou, aí vai aparecer o formulário e o e-mail do aluno. Limitar uma resposta é para ele mandar só uma, para ele não ficar te mandando uma porção. Porém, se você marca isso aqui, os participantes precisarão fazer login no Google. Ele vai ter que gerar ali, vai ter que digitar o e-mail dele e a senha, tá? Para fazer aquele formulário. Você pode pedir também se você quiser, tá? O aluno vai ter que entrar com o e-mail, ele vai ter que ter um e-mail do Gmail, tá bom? Editar após o envio. Ah, você quer que o aluno, depois que fez, não, acho que eu fiz uma coisa errada, que o aluno vai poder entrar e editar o formulário dele. Não, geralmente a gente não marca. Ver os gráficos e sumários de respostas. Isso aí é quando você programa a resposta e não vai dar pra gente falar disso agora. Tá? A apresentação. Como que você vai mostrar, né? Mostrar a barra de progresso. Isso aqui é interessante, gente, quando a gente faz sessões, tá? Eu vou ver se dá tempo de comentar mais um pouquinho sobre isso. Embaralhar a ordem das perguntas. Quando você faz perguntas ali que você não quer que os alunos abram e percebam que é a mesma prova, você pode embaralhar as perguntas, tá? A pergunta que era 5 vira 1, só que aí você colocou número. Nesse caso do nosso formulário, a gente colocou a numeração. Então, se você não coloca a numeração, você pode fazer provas diferentes, digamos assim. Porque cada aluno que abrir, o formulário vai começar numa pergunta diferente. Então, a impressão é de que você gerou várias provas diferentes, tá? Existe a opção de embaralhar as respostas para as respostas de múltipla escolha. Eu vou mostrar também, que era um detalhe que eu estava esquecendo. Mostrar link para enviar outra resposta. Então, quando ele envia, aparece lá, enviar, para ele enviar outra resposta, se ele quiser, né? Então, geralmente aqui eu deixo isso aqui. Resposta, mensagem de confirmação. Quando o aluno envia, vai aparecer o que para ele? Eu posso colocar, o formulário já sugere, sua resposta foi registrada. Eu posso digitar o meu texto, eu quero dizer assim, obrigada pela sua resposta. Obrigada pela sua resposta. Por exemplo, é isso que vai aparecer quando ele acabar de enviar. Então, eu fiz o geral é isso aqui, tá? Não marquei nada. A apresentação, quero trocar para essa mensagem. Isso aqui é no campo testes, que também a gente não vai conversar sobre isso agora, tá? Aí eu salvo. Já vi que eu botei a resposta que eu queria, eu já vi que eu botei a mensagem, eu coloquei a mensagem de confirmação que eu queria, já marquei ou não marquei o que eu não queria, salvo aqui do ladinho. É bom salvar, porque senão você vai ter que entrar e fazer de novo as configurações, tá, gente? Não apaga o formulário, não. Eu falei que aqui, se você esquecer de salvar, você não salva essas configurações de aceitar só uma resposta, de exibir a mensagem de confirmação. Quando você tiver já determinado como você quer que esse formulário se comporte lá para o aluno, você vai enviar. Aqui é a parte mais fácil. Você vai enviar. Você pode enviar por e-mail, né? Você vai colocar aqui. Você pode enviar por link, que é a parte mais usada, que a gente mais usa, tá? Se você marcar enviar por link, olha o tamanho desse link. Vai ficar complicado copiar isso tudo, né? Existe uma opção legal que você vai aqui embaixo, numa caixinha de seleção, URL curto. Aí você vai e coloca um link bem pequenininho.
Você pode tanto copiar aqui, ó, clica com o botão direito e copia aqui, ou você pode também vir aqui, ó, copiar. Tá vendo que apareceu? Copiado para a área de transferência? Aí você pode vir em qualquer documento, vou mostrar aqui rapidinho, você pode vir em qualquer documento do Word. Isso tudo aqui, gente, que tá aberto, não se preocupem, tá? São as visualizações que a gente fez. Fica aberto, mas não muda nada. É só sair fechando mesmo, x em tudo. Então, vamos lá. O Word está demorando a abrir. Eu tô ainda com aquele link copiado, tá? Não cliquei em lugar nenhum com o botão direito ainda. Copiar. Aí eu tô abrindo aqui um arquivo. Digamos que eu já tivesse deixado um arquivinho aberto, seria mais fácil para mim. Mas eu não quis deixar. Meu Word está demorando um pouco para abrir. Vamos ver se ele abre. Para fazer uma demonstração para vocês. Perdoem aqui a demora. Deixa eu voltar aqui então. Enquanto ele está resolvendo se ele abre ou não, eu já mostrei para vocês que eu copiei aqui, tá? Copiei. Não abriu ainda. Abriu. Pode ser no Word, tá? Geralmente eu faço isso no Word, para ficar mais fácil, porque dali eu posso copiar para um e-mail e dá tudo bem. Dá tudo certo. Não respondendo. O meu está com problemas hoje. Mas abriu. Ó, botãozinho direito do mouse. Vamos ver se ele resolve colaborar aqui. Olha o que apareceu aqui. Esse ícone, colar. Esse ícone serve para colar. Tá vendo? Você poderia chegar aqui também, clicar nas setinhas Ctrl e V. Fez a mesma coisa. Quando você dá um Enter, esse link fica ativo. Então, você pode clicar com o botãozinho direito e abrir hiperlink, tá? Ou você pode vir aqui selecionar, copiar e botar, por exemplo, né? Enviar, por exemplo, num e-mail. Estou clicando aqui no meu e-mail. Se fizer os mesmos passos e a demora, a gente vai ficar um pouquinho enrolado. Mas tá indo. Vocês perdoem aí porque já está indo para mais de 1 hora, porque são muitos detalhes. Mas vocês vão vendo com calma, tá? Não tem necessidade de fazer também um formulário logo de cara, assim, muito complexo. Faça o formulário mais simples, mas eu acredito que eu comentei sobre todas as ferramentas, assim, mais úteis e básicas que eu uso, tá bom? E-mail novamente, abriu. Aqui só para mostrar para vocês que se eu tivesse clicado aqui dentro do e-mail, vou mandar um e-mail, estou fazendo um e-mail novo. Aí antes de enviar, nada disso, né? Vou digitar aqui para quem e tal. Clico dentro em qualquer lugar do e-mail, faço a mesma coisa, botão direito, ó, colar. Tá colando. Pode ser também o Ctrl V de novo. E aí eu tô enviando esse link para quem eu quiser, tá bom? Só digitar aqui para quem eu quero enviar esse link. Posso também abrir esse e-mail no meu celular, copiar esse link aqui, tá? E enviar para o WhatsApp, por exemplo. Só selecionar mesmo, selecionar, botão direito, copiar link e colar onde você quiser, tá bom? Aqui eu não vou salvar. Então vamos lá. Vou comentar com vocês aqui que vocês, depois que vocês depois que vocês tiverem feito, por exemplo, um tipo de questão como essa, questões de múltipla escolha, em que eu só posso escolher uma só, né? Você pode clicar aqui embaixo, tá vendo? Do lado de obrigatória, e você pode ordenar as opções aleatoriamente. O que isso faz?
Isso vai fazer com as respostas o que você faria aquela hora com as perguntas, né? Alterar a ordem. Quem abrir, né? Uma pessoa que abrir esse formulário, essa opção de transmissão vai aparecer primeiro, a ocupação vai aparecer segundo e essa em terceiro. Mas outra que abrir, como eu marquei essa opção aqui de aleatória, ela vai misturar isso aqui, tá bom? Ela vai colocar a ocupação para cima e por aí vai. Posso em todas elas, gente. Vocês vão descobrir que em todas essas perguntinhas que vocês fizerem, aqui eu tenho opções de descrição, né, de colocar uma orientação para o aluno de como responder essa questão, ir para a sessão com base em resposta. Esse aqui é caso você quisesse fazer, por exemplo, uma separação para responder aquele aluno ali, tá? Ir para a sessão com base em resposta. Olha, se você tivesse criado uma pergunta que depende de outra. Essa aqui eu quase não uso, tá? Só nesse caso de você querer. Não quer? Vem aqui de novo, clica em cima e desmarcou, tá bom? Aqui faltou falar com vocês também de sessão. Eu falei sobre adicionar pergunta, sobre importar perguntas, né, que depende de outro formulário que você já tenha feito antes. Essas opções, por exemplo, de nome, turma, se são as mesmas turmas e se você quer montar formulários muito parecidos, você pode importar essas perguntas. Basta você lembrar, tá, eu coloquei essa pergunta em tal formulário. Quando eu abrir aqui, eu sei qual formulário eu quero, de onde eu quero copiar. Aqui, como eu falei, colocar mais título com descrição, imagem, vídeo e sessão. Sessão, gente, praticamente ele vai criar isso aqui, ó. Olha o que ele fez. Depois da questão 2, lembra que eu falei que quando eu estou aqui dentro dessa seção, desse retângulo aqui, tudo que eu pedi aqui do lado, nesse menuzinho direito, ele vai abrir logo de embaixo? Pois é, eu estava na 2 e pedi para ele criar uma seção, tá vendo? A partir da 3. Aí eu posso colocar o título. Toda vez que ele criar uma seção, ele vai pedir um novo título. Digamos que aqui eu quisesse criar sessões, uma sessão identificação do aluno, ele ia colocar turma, nome, se eu tivesse pedido endereço, e-mail. Aí eu crio uma seção para perguntas, né? Aí crio outra seção para contatos e por aí vai. É quando eu tiver necessidade de sentir que no mesmo formulário eu estou querendo pedir informações sobre assuntos diferentes. Então, não vou misturar identificação, não vou misturar perguntas junto com mensagens que vão enviar para mim. Então, se eu sentir necessidade de criar sessões, eu vou clicar nesse daqui. Viu que não mudou nada, ele não mexeu no que eu tinha feito. Ele só separou. E o que isso vai provocar na prática? Eu vou dar um exemplo aqui agora. Essa sessão eu criei, não vou colocar um título aqui só para mostrar o que vai mudar. Quando o aluno estiver olhando essa sessão, vou colocar em visualizar para vocês terem noção. Quando o aluno for olhar esse formulário, se eu tiver pedido sessões, olha o que ele vai ver, ó. Olha só, o formulário parou aqui. Lembra que eu coloquei uma seção embaixo do 2? Então, ele vai ter que clicar em próxima para continuar, tá vendo? Viu que aqui foi um bom teste que a gente fez, olha, eu não tinha colocado o nome. Então, ele vai pedir, né, vai executar essa cobrança de que é obrigatório marcar tudo que veio antes. Então, eu não vou conseguir passar para a próxima sessão, por exemplo, sem fazer o que é obrigatório aqui nessa primeira sessão. Então, vou colocar aqui meu nome. E aí, não tem mais nada para fazer. Ah, tá, eu tenho que escolher a turma, porque se eu tentar passar sem escolher a turma, ele vai me barrar também. Então, 901, digamos. Eu vou ter que dar uma opinião, então eu vou inventar qualquer coisa aqui, vou marcar, né? Próxima. Aí ele vai aceitar que eu vá para a próxima sessão. Tá vendo? Basicamente, a sessão é para ficar um formulário mais suave, né? Eu não quero que o aluno responda de 1 a 6 tudo de uma vez. Eu quero que ele tenha calma de abrir de 1 a 3. Aí depois eu quero fazer uma sessão de perguntas diferentes, quero fazer uma sessão que toque em um outro assunto, e aí eu posso fazer por sessão, tá bom? Então aqui, lembrando, querendo editar, clico no lapisinho aqui, posso sair, né, se eu estiver só visualizando, e aí eu vou voltar para essa página. Para fechar,
eu vou só comentar onde vocês vão encontrar as respostas de vocês que os alunos mandarem, tá? Todo formulário já respondido, aqui tem o 0 porque eu não tenho nenhuma, tá? Você vai ter aqui um gráfico, você vai poder ver respostas individuais, eu teria que responder aqui para vocês verem. E as respostas, ó, aceitando respostas. Se você não quiser mais aceitar, esse formulário está desativado. Você vai clicar aqui, tá? Clicar e arrastar, ó. Vou clicar no outro lado, contrário, ó. Pra lá e pra cá. Então, eu não quero aceitar mais respostas. Eu clico fechando aqui. Esse formulário, todas as respostas vão ficar aqui dentro da planilha. Quando você criar aqui, planilha, ele vai criar uma nova planilha, né? Eu não vou selecionar existente porque não tinha. Criei uma planilha, tá vendo aqui? Planilha do Excel. Criei. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma lista para mim, aqui não vai ter respostas porque nenhum dos meus alunos respondeu. Aqui só estão as perguntas, só. O aluno que entrar vai responder e todas as respostas, olha que bonitinho, vão ficar aqui, ó. Todas as respostas, o nome dos alunos aqui. Por isso que eu falei que vocês que era tão importante pedir o nome e a turma. Porque quando você abrir essa planilha aqui, você vai ter o nome do aluno, a turma e as respostas que ele deu. E quem sabe depois eu não vou fazer para vocês um videozinho, uma continuação, em que a gente fala, por exemplo, que a gente pode aqui, né, baixar um complementozinho bem legal, que é o Flubaru, o meu aqui já está, e que ele vai corrigir automaticamente para você essas questões, tá bom? Mas por enquanto eu acho que é só, a gente conseguiu interpretar direitinho aqui. Eu acredito que vocês tenham conseguido pegar tudo que é mais importante aqui. Querendo sair de resposta, volto para a pergunta e aí estou lá no meu formulário, tá? Se eu quiser apagar a seção aqui, ó, duplicar a seção, excluir seção, eu volto a ter, ó, aqui eu já não posso excluir, olha o que vai acontecer. Se você excluir uma seção, as perguntas e respostas presentes nela também serão excluídas. Para manter as perguntas, selecione mesclar com a seção acima, nas opções de seleção. Ok. Então, vou botar aqui, ó. Eu apaguei, tá vendo? Quero desfazer, não gostei. Então, eu vou fazer primeiro, se eu tiver criado uma seção sem querer, eu vou colocar aqui primeiro, né? Deixa eu botar aqui. Mesclar. Assim como o próprio formulário sugeriu, né? Viram? Mesclar o item acima, com o item acima. Mesclei tudo. Então, 1, 2, 3, voltou, tá vendo? Então, se eu quiser desfazer uma seção que eu tiver criado, eu não vou excluir a seção. Eu vou clicar em mesclar, tá? De novo. Seção, não quero mais. Criei errado, não quero. Em vez de vir aqui, excluir seção, eu vou mesclar com o item acima. Eu vou grudar o 3 abaixo dela com o que estava acima. Uma forma de desfazer esse título de seção, né? Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai ficando por aqui e se tudo der certo, a gente volta para continuar explicando sobre o complemento para correção de atividades. Obrigada.